Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Daiane Magalhães, eu estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade, uma oportunidade que foi me dada a convite da Larissa, e ela me convidou para falar um pouco para vocês de como ajudá-las, ou ajudá-los, né, a perder o medo e a vergonha de se comunicar nas redes sociais. E aí eu quero começar para vocês me apresentando, porque eu acredito que a maioria ainda não me conhece, né? Então, como eu disse, eu sou Daiane Magalhães, eu sou filha amada de Deus, preciosa de Deus. Sou casada com o Eduardo, sou filha do Carlos e da Simone, e isso sim fala muito sobre mim, sobre quem eu me tornei hoje. E eu ainda não tenho filhos, mas pretendo ter daqui a alguns anos. E a minha atuação profissional hoje é na área de imagem pessoal e de coach. Eu tenho toda uma trajetória que daqui a pouco eu vou contar para vocês. E o que mais que eu posso falar sobre mim? E o que eu quero? Eu quero um dia ser palestrante internacional. Então, hoje eu conto com vocês com o feedback do resultado desse momento que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, falando um pouco sobre a minha formação, eu tenho como formação design de moda, então eu sou designer de moda por formação. E aí, depois disso, eu fiz especializações, fiz também formação em coach, fiz oradores e palestrantes, e fiz N cursos na área de inteligência emocional e na área de imagem pessoal. E aqui não cabe detalhar cada um desses aqui agora para vocês. Mas o mais importante é que eu quero te convidar a olhar para a sua história e saber dela o que pode conectar com as pessoas, porque comunicar nada mais é do que tornar algo comum. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória profissional, como que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Então, gente, eu tenho essa formação em design de moda, e a partir dessa formação, portas se abriram na minha vida. Que portas? Eu trabalhei em fábricas, trabalhei em indústrias, e depois de trabalhar em indústria, eu fui trabalhar numa instituição de educação profissional chamada SENAC. Isso eu morava em Teresina, hoje eu moro em Brasília, mas antes eu morava em Teresina, nasci lá. E eu fiz um concurso, passei no concurso muito nova ainda. Eu tinha. Eu não lembro a minha idade na época, mas eu acho que eu tinha 21 anos. Ou menos. Era 2012, eu nasci em 90, faz 21, pronto. Eu tinha 21 anos e naquela época, gente, eu tinha ainda pouca experiência na área de moda. Eu tinha me formado em 2010, 2012 eu já tinha entrado no Senac. Então, assim, foi algo, era início de carreira, né? Então, eu entrei para ser docente, professora na área de moda. Então, assim, tinha trabalhado em fábrica, já tinha uma pequena experiência, o que me diferenciava dos demais profissionais, porém, eu estava começando. E aí, gente, tô falando hoje de comunicação, por isso eu tô contando essa história. Naquela época, quando eu ia ministrar uma aula, eu me preparava muito, eu sempre me dediquei muito naquilo que eu estava fazendo, né? Sempre tive esse lado muito voltado para o meu resultado. E hoje eu entendo por quê. Pelo meu perfil comportamental de uma pessoa influente, ou seja, eu gosto de me conectar com os outros, e também dominante, uma pessoa que busca resultados e tem uma visão lá na frente. E aí, eu ia dar aula, gente, eu me preparava muito, porém eu ficava tão nervosa, a ponto de vomitar. As minhas aulas eram de manhã. Assim que eu comecei lá, minha aula era pela manhã. Então, eu acordava, geralmente eu tomava café e ia dar aula. Só que quando eu ia dar aula, eu não conseguia tomar café em casa, porque o que eu colocava na boca, eu queria colocar para fora. Aí a minha mãe chegava para mim e dizia: "Minha filha, pelo amor de Deus, você não precisa disso, você não precisa. Olha, você quer que eu diga que você está doente, que você está passando mal, que você não vai poder ir?" E eu disse: "Não, mãe, eu vou. Né? Eu vou enfrentar isso aqui é só nervosismo, é só medo, eu vou enfrentar e eu vou." E aí, gente, foi assim que eu comecei. Era muito desafiador para mim, naquele momento, falar o que ardia aqui dentro de mim, que eu tinha vontade de falar, mas antes de saber que o que eu tinha dentro de mim era importante para falar, eu achava que naquele momento eu só precisava passar aquele conteúdo. E aí eu te convido agora a se perguntar:
que nível dessa comunicação você está. Você ainda está no nível que você só quer passar aquilo que você estudou, que você se preparou, ou você está no nível de que você também sabe que dentro de você arde um desejo, arde uma mensagem de comunicar algo que só você tem como história e trajetória. E hoje eu estou nesse outro nível de entender quem eu sou, de entender o que eu faço, o que eu tenho de potencialidade e o que eu posso entregar de bom para as pessoas e como entregar isso. Então, continuando aqui um pouco da minha história, eu estou contextualizando um pouco para vocês saberem que tudo tem um começo. Então, eu estou contando a minha história e aí você começa a imaginar e lembrar da sua história. E nisso, gente, aí eu comecei a dar aula e tudo mais, e aí logo um ano e pouquinho depois, e aí iam aparecendo turmas e mais turmas, e eu fui convidada, eu entrei em abril, em maio, eu fui convidada para ministrar uma palestra no Senac. E era uma palestra de unir a moda e a sustentabilidade, era um assunto que eu sempre gostei de falar. E aí eu, nesse desafio, meu Deus, como é que eu vou fazer? E o público, quem era o público? Além dos alunos, que eram alunos da aprendizagem comercial, além dessas pessoas, tinham as pessoas que trabalhavam comigo, outros professores que iam estar na plateia me ouvindo. Então, aquela responsabilidade, aquele senso de responsabilidade, aquele peso do encargo que eu tinha para falar, era algo muito forte dentro de mim. E aquilo meio que me paralisava. E, novamente, eu tinha vontade de vomitar. Apesar de já estar um tempo, né, de 2 meses aí, 1 mês e pouquinho, mas eu ainda estava nessa ânsia de insegurança, gente. A palavra principal que eu posso dizer para vocês que o meu sentimento naquela época era insegurança. E aí, nessa primeira palestra, uma pessoa chegou para mim e ela me destravou, ela me ajudou muito. Ela era, na época, minha supervisora e eu a docente, né? E ela falou assim, Daiane, você só vai falar daquilo que você conhece. E aí, hoje eu falo para você, quando você for gravar um vídeo, que você for comunicar uma mensagem, você só vai falar do que você conhece. E, gente, naquele momento, isso foi exatamente isso que me destravou. E aí, onde foi parar a Daiane, né? Fiz a palestra, foi muito elogiada, eu fiz o conteúdo, me doei de todo o meu coração para que fosse realmente impactante, que pudesse servir verdadeiramente aquelas pessoas que estavam ali para me ouvir. Então, eu quis honrá-las, porque elas passaram um tempo da vida delas me ouvindo, assim como hoje eu quero te honrar, e eu quero realmente entregar um conteúdo que seja relevante para você. E eu acredito que histórias, elas curam, da mesma forma que hoje a minha história talvez esteja aí te curando, eu espero que a sua história, ao ser contada nas redes, ela também cure outras pessoas. E depois dessa palestra, né, as coisas foram acontecendo, então os elogios que eu fui recebendo, os feedbacks que eu fui recebendo, foram me ajudando. Daiane, foi só feedback bom? Não. Nessa palestra, eu acho que por misericórdia, as pessoas até falaram muitas coisas boas. Mas eu sei que eu, né, devo ter cometido muitos erros naquela época, mas só o fato de eu fazer aquilo já começou a me fazer bem. E aí, ao longo do tempo, ministrando aula, já me convidaram para ser gestora do segmento de moda e de beleza da instituição do Senac. E assim, eu fui crescendo lá dentro, então tinham muitas reuniões de gestores, tinham muitas apresentações, e eu entrei no setor em agosto, e era a época de encontro pedagógico. O que é um encontro pedagógico? Eu, que era professora, passei a ser coordenadora, ou seja, assim, uma hierarquia num nível maior, porém, eu passei a ministrar conteúdo da instituição, da área mais didática, de metodologia institucional, para os professores. Então, imagina, os meus colegas novamente se tornaram a minha audiência. E aí essas pessoas, algumas delas passavam a não querer me respeitar o suficiente, porque era como se eles me vissem, aquela Daiane que era também professora, então ela é que nem eu. Então, alguns, né, não tinham não me viam ainda como essa figura de autoridade, pelo menos hierarquicamente. Então, foi um desafio muito grande para mim. Eu ainda ficava muito nervosa. Eu dizia, meu Deus, eu não quero isso. Por que eu tenho que apresentar esse negócio de encontro pedagógico? Por que é a gente da coordenação que apresenta? Porque eu gostava muito, assim, do cargo, das atividades, outras, mas quando colocava algo para falar, eu dizia, meu Deus do céu, não vou dar conta.
pronta. E aí a gente viajava o estado do Piauí inteiro, ministrando conteúdo e aula e tudo mais. E aí, gente, aqui não tem onde está gravando o tempo, então depois, no final, eu vejo aí, se passar do tempo, depois eu tento uma edição. Sim, então, gente, naquele momento era um desafio muito grande. E aí foi assim, e em um desses encontros pedagógicos, teve uma pessoa do RH que chegou para mim e disse assim, Daiane, tu já parou para pensar que tu parece um pêndulo quando tu tá falando? Aí eu olhei assim para ele, um pêndulo? Como assim? Ele falou, não, porque tu fica assim, ó, tu bota a perna e vai, e fica, e aquela era uma forma de colocar para fora o nervosismo de tudo que tinha dentro de mim, de insegurança, de ansiedade, por estar ali falando para aquelas pessoas que muitas delas que estavam ali, elas sabiam mais do que eu. Elas tinham conteúdo diferente ou não, mas eu sempre achava que o que eu tinha não era o suficiente para passar de uma forma transparente para elas. E aí eu olhava para meus colegas que já estavam há muito mais tempo do que eu. Tinha uma pessoa na época que era a Vânia, e ela estava na educação há muitos anos e a didática dela era maravilhosa. Então ela conseguia passar uma mensagem de uma forma tão prazerosa e tão impactante que eu ficava assim, meu Deus, eu quero um dia ser como ela. E aí eu ficava me comparando. E aí eu te pergunto, você está se comparando com alguém? Fala a verdade para mim, olha aqui nos meus olhos. Você está se comparando? Eu quero te dizer que se comparar é uma questão de uma identidade que não está fortalecida, é de uma autoestima que ela não está de acordo com algo que é positivo para você, que é saudável para você mesmo. E essa baixa autoestima, ela pode estar te ferindo muito emocionalmente. E eu te falo isso hoje com toda a sinceridade do meu coração, porque um dia eu entendi que a minha autoestima estava muito ferida, que a forma que eu olhava para mim, a minha autoimagem, a forma que eu me via era completamente distorcida do que a forma que de fato Deus me criou para ser, a minha real identidade. Então, a partir de toda a história que eu fui vivendo e eu fui me colocando em lugares e me percebendo, eu disse, peraí, eu levantei a mão e eu admiti para mim mesma que eu precisava de ajuda. Porque eu comecei a trabalhar em lugares, eu fui crescendo muito rápido, sem entender o porquê. Por que as pessoas confiavam tanto em mim, me davam tanta credibilidade? Elas confiavam mais em mim do que eu mesma. E eu não entendia por quê. E aí eu passei em um outro concurso temporário, que foi no Instituto Federal, que lá é IFP, aqui é o IFB, por exemplo. E aí eu passei nesse concurso e fui ministrar aula de novo, né? Fui dar aula de novo. E aí, naquela coisa ali de dar aula, eu olhava para meus colegas ao redor, tipo assim, né? Eu estou projetando aqui um futuro, eu quero continuar nesse lugar, esse lugar faz sentido para mim. E eu olhava ao meu redor e eu via professores doentes, pessoas que se afastavam por um ano da instituição por licença de doença. Então, eu via, não, esse ambiente, ele... né? Alguma coisa aqui não está saudável. Só que eu passei a entender que não era o ambiente, eram as pessoas. Aquelas pessoas, elas não tinham a motivação correta para estar ali, porque a motivação delas naquele momento era estabilidade. E aí eu volto para você e eu te pergunto, você está hoje fazendo o que você está fazendo por estabilidade? Ou você está fazendo porque você sabe que você tem um propósito e uma missão nisso que você está fazendo? Você já achou sentido no que você está fazendo ou não? E aí, só para finalizar a minha história, foi nesse momento que eu olhei ao meu redor, que eu vi que aquela vida que eu estava vivendo, ela não fazia sentido algum para mim. Eu disse, aqui acaba a minha história nesse Instituto Federal e eu agora vou me entender. Eu preciso olhar, mergulhar dentro de mim, entender verdadeiramente quem eu sou. O que eu vim fazer nesse mundo? Quais são as minhas potencialidades? Por que as pessoas confiam tanto em mim mais do que eu mesma? Eu queria entender, porque eu não entendia.
E aí foi então que eu descobri o coach, né, através de um vídeo que eu recebi. Olha a importância de fazer conteúdo nas redes sociais, gente. A minha irmã me mandou um vídeo que ela achou interessante sobre a história de uma vaquinha cair no precipício e tudo mais, e ele era relacionado à zona de conforto. E foi ali que eu entendi que realmente eu estava vivendo, sim, essa zona de conforto. Porque tinha uma família, eu vou aproveitar e vou contar a história para vocês, porque quem sabe essa história seja agora para impactar também a sua vida. A história da vaquinha é a seguinte: existia uma família que ela vivia com tudo que aquela vaquinha produzia de recurso e eles transformavam em queijo, em leite, eles pegavam o leite e vendiam, então o leite também era transformado em manteiga e tal, e eles viviam do que era a produção dessa vaquinha aí, não lembro agora o nome que eles davam para ela, mas enfim. E veio um sábio e um aprendiz passando por aquele local e eles ficaram um tempo nessa fase, na casa deles, uma casa muito simples e tudo mais. E aí, nessa casa muito simples, eles, né, aproveitaram, ai, que leite gostoso, ai, que queijo maravilhoso, ai, foi a vaquinha, vamos supor que mimosa que deu e tal. E aí o sábio pegou e de madrugada chegou para o aprendiz e disse assim, sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos trazer aqui a mimosa. Aí foi, levando a mimosa, chegou em um determinado ponto, era um precipício, e ele jogou a mimosa precipício abaixo. E depois que ele jogou a vaquinha precipício abaixo, quando foi no outro dia, eles simplesmente seguiram a estrada e foram embora. E aí aquela família ficou lá. E o aprendiz ficou encucado na cabeça. Ele disse: eu não acredito, eu te admirava tanto, sabe? Como que você faz isso? E aí ele pegou e disse: um dia você vai entender, aprendiz. Você ainda não entendeu qual é o sentido aqui. E aí seguiram viagem. Nisso o aprendiz disse: eu não vou mais te seguir porque eu não confio mais em você. E aí ele largou o sábio, foi trabalhar, juntou dinheiro e voltou lá na família para dar o dinheiro correspondente à vaquinha, porque ele achava que a família ia passar fome. Quando ele chega lá na fazenda, que ele olha ao redor, ele disse: ui, aquela casinha não existe mais. Aí ele olha para o lado e vê assim umas terras lá longe, um casarão. Aí vinha um capataz lá, vinha uma pessoa e chegou até ele. O que você deseja falar? Não, eu queria falar com a dona Maria, com o seu João e tal, que eu queria, né, trocar um assunto com eles. Aí ele, então tudo bem, entre aqui. Aí entrou, foi bem servido e tal, e lá vem dona Maria, com o cintão, toda arrumada, não sei o quê. Aí ele olhou assim, dona Maria? Aí ele, oi, tudo bom? Aí ele se apresentou, falou quem ele era, e ele ficou ali assustado, né? Ele, porque eu vim aqui com sabe, isso e aquilo. O que aconteceu depois disso? Meu filho, sabe o que é? Vocês vieram aqui, vocês deram tanta sorte pra gente, porque depois que vocês vieram aqui, você sabe a mimosa, ela caiu no precipício. E aí, o que a gente fez? A gente pegou o couro, vendeu. Pegamos ossos, vendemos. Pegamos não sei o que, vendemos. E aí, trocando dinheiro por milho. Fizemos aqui uma plantação. Meu filho, e agora aqui é hoje. É hoje isso aqui que você tá vendo. E aí, nisso, o aprendiz olhou, disse, nossa, é mesmo? E ele ficou tão sem graça, que ele não teve nem coragem de dar o dinheiro que ele trouxe, porque ele viu que não era mais necessário. E aí eu pergunto para você, qual é a vaquinha que hoje você tem que jogar no precipício? E aí, depois de trazer essa metáfora, porque essa foi a metáfora que mais fez sentido na minha vida. Então, se hoje eu estou te contando ela, não é à toa, porque não estava programado, mas eu deixo sempre que Deus deixe fluir de mim, transbordar aquilo que de fato tem no meu coração. Porque verdadeiramente eu acredito que cada um de nós está aqui com uma voz e tem uma mensagem que é própria, porque a minha história só eu vou viver. E a sua história também é única e só você pode viver. E tem um conteúdo que arde dentro de você que só você pode entregar. E você vai conseguir entregar esse conteúdo a partir de quando você se sentir confiante o suficiente para entregar a sua mensagem. Daiane, como é que eu posso me sentir mais confiante para entregar essa mensagem? E aí eu volto para mim e a forma que eu entendi por que as pessoas confiavam tanto em mim. Porque eu sempre me vesti de credibilidade. Mesmo quando eu não confiava em mim, na minha qualificação, na minha capacidade, no meu potencial, eu sempre me vesti bem.
eu sempre procurei me arrumar o melhor que eu podia dentro das minhas condições financeiras. E aí eu te convido, hoje, gente, eu me produzi inteira só para fazer aqui esses minutinhos de palestra para vocês. Mas por quê? Porque assim eu comunico para mim o quanto isso é importante, o quanto eu me amo e o quanto eu me cuido, e aumento as minhas crenças de merecimento, de capacidade e da minha própria identidade sobre quem eu sou. Da mesma forma que eu espalho, eu deixo transbordar em mim algo positivo para você, para que impacte a sua vida também. E eu comunico para você, pela minha imagem, o quanto esse momento é importante para mim. Eu comunico para você o quanto você que está me assistindo é importante para mim a tal ponto de eu me arrumar para você me ver agora nesses poucos minutos. E aí, esse é um exercício e eu te convido a viver isso. Qual é a melhor forma para você se sentir autoconfiante, para você expressar-se nos seus vídeos, para você se apresentar nas suas redes sociais? Qual a forma que vai te deixar mais autoconfiante? É um cabelo arrumado? Qual é a modelagem desse cabelo? Qual é a maquiagem que você vai fazer em você para vender muito mais o seu trabalho, para as pessoas olharem para você e elas perceberem o quanto você se ama, o quanto você se cuida, e sim, o quanto você é capaz de cuidar de cada uma delas, porque instintivamente as pessoas vão ler isso sem que a sua boca saia a palavra, sem que você fale nada com a boca, mas que você vai falar através de tudo que a sua imagem, que as suas microexpressões vão expressar, que os seus olhos vão falar. E aí, voltando para essa parte da aparência, observe quais as cores que você se sente melhor, que você sente que você fica mais iluminada, que tem mais sentido para você. Geralmente, cores mais claras transparecem mais elegância, mais sofisticação, mais limpeza, mais clareza. Geralmente, cores mais escuras passam mais sobriedade, né? Mais firmeza, mais força. Cores mais vibrantes trazem mais alegria, extroversão, conexão com as pessoas. Então, veja como você se sente bem e a mensagem que você quer comunicar. Né? Roupas mais formais, às vezes, passam uma certa sobriedade, né? Se você misturar com acessórios mais diferentes, ó, hoje eu coloquei um acessório diferente, já que eu tô com um tricôzinho e um blazer mais clássico. E um cabelo geralmente um pouco mais ondulado, ele traz um pouco mais de movimento, com certeza mais conexão com as pessoas. Às vezes um cabelo mais liso, mais rígido, ele passa uma imagem mais certinha, mais alguém mais formal, mais rígido, que às vezes não dá tanto acesso. Então, dependendo do momento, de como você quer se posicionar, esses detalhes você vai podendo adaptar à sua imagem. Uma unha de uma cor mais forte, né, mais contrastante com a sua pele, passa mais força. Se for uma cor mais clarinha, passa mais delicadeza, mais feminilidade, né, mais proximidade com as pessoas. Então, gente, tudo tem uma estratégia. E para de pensar que você não precisa dessas estratégias, porque as pessoas estão te lendo o tempo todo. Tudo em você está comunicando. E aí você pode adaptar o que você deseja, a como você quer ser percebida. E claro que é sempre considerando, valorizando quem você é. Nunca desmerecendo isso. Sempre lembrando qual é a minha intenção. Tudo tem que ter intencionalidade e estratégia para você alcançar o resultado que você deseja. E se é que você tem um desejo de algum resultado. Porque eu sei que tem pessoas que estão deixando a vida me levar. E se essa é você, desculpa, mas talvez você nem precisasse estar aqui me ouvindo. Porque aqui são mulheres que agem, homens também, né? Que eu não sei se vai ter homem no grupo, mas são pessoas que agem. E se você tem investido em você, em um curso novo, pela Larissa, saiba, né? Eu tenho certeza que você não é uma pessoa sem objetivo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que investe em você, que você sabe do seu valor. Então, hoje eu né, tô aqui para falar essa parte. Então, assim, o que mais que pode ser que te traga autoconfiança para você gravar seus vídeos? Gente, algo muito, 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 muito importante. Postura.
a forma que você se expressa. Então, procura colocar intenção, movimento com as mãos, com o seu rosto. Só cuidado para também não ser demais. Às vezes eu mesma me policio ainda, porque eu sou muito expressiva. Isso é natural meu. Né? Então, assim, procure ter um pouco mais de expressividade. Entenda qual a mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo, nessa foto, e procure a melhor forma de comunicar isso. Se for, às vezes, é um momento que pede uma emoção mais suave, você vai falar um pouco mais baixo, de vez em quando você aumenta o tom, desce o tom. Então, não seja monotônico, tá? Então, sempre essa entonação, essa inflexão vocal, ela é muito importante. E aí você vai adequar ela à imagem, né, à comunicação, à mensagem do que você quer comunicar. Comunicação é nada mais, nada menos do que tornar algo comum. Então, para tornar comum, você primeiro precisa saber quem você é, o que é que você quer falar, e o seu objetivo e a mensagem. Então, onde você quer chegar com esse material que você vai comunicar? E isso é primordial. Então, você pode perguntar assim, Daiane, mas algumas pessoas, na verdade, elas não sabem nem o que a motiva. Eu sempre gosto de perguntar assim, o que te motiva a se comunicar mais hoje nas redes sociais? Né? Como você vê a sua profissão hoje? Qual é a missão que está por trás? Qual é o propósito que está por trás dessa atuação profissional que você tem? E aí eu já aproveito para te indicar um livro, um filme. Assista o filme Soul. Soul é alma em inglês, S-O-U-L. Esse filme, eu nunca vi nada igual para falar de propósito naquilo que você faz. Tá? Então, fica aí a orientação aí desse filme, como tarefa para vocês. Tem um livro também que eu estou lendo, eu acho que eu não coloquei ele aqui perto, mas é um livro do Napoleão Hill, que fala quem vende enriquece. Então, gente, se você não tiver coragem, ousadia de se expor nas redes sociais, desculpa, mas você daqui a pouco está fadada ao fracasso, assumir. Porque quem não está hoje nas redes sociais é como se essa pessoa nem existisse. Principalmente quando a gente vem falar de um negócio e principalmente para quem está começando uma carreira. E o mais importante não é o quanto você sabe exatamente sobre aquilo que você já pratica, mas é o quanto você sabe comunicar aquilo que você sabe. Pode até ser pouco, mas se você souber comunicar bem a sua história, quem é você, olha só a importância, quem é você? Qual a sua história na sua área, né? Para você se conectar com as pessoas. Pessoas amam se conectar com pessoas, elas só sabem se conectar com pessoas, elas não se conectam com marcas. Você pode criar um logotipo lindo, e isso é muito importante, claro, faz todo sentido. Porém, elas não vão se conectar com a sua marca, elas vão se conectar com você, indivíduo, porque pessoas se conectam com pessoas, tá? Então, tem essa parte da comunicação. E aí, voltando, o que te motiva? Será que você vê a sua profissão como, eu só tô aqui tirando uns cravinhos? Ou você está vendo como alguém, se vendo como alguém que hoje proporciona mais autoestima para o seu cliente? Alguém que está fazendo a diferença na vida dele, alguém que está entregando valor na vida dele. Então, toda vez que você gravar um vídeo, lembra de uma coisa. Além dessa parte de você se vender, que isso é um assunto mais acima, mas lembra sempre que você pode estar contribuindo na vida de alguém. E toda pessoa de alta performance que eu conheço e que você pode ler em qualquer livro de desenvolvimento humano e de performance humana, profissional e tudo mais, você vai entender duas coisas. Essa pessoa, ela sabe crescer e ela sabe contribuir. Existe essa fórmula de quanto mais ela cresce e mais contribui. Então, veja o vídeo. Eu te convido a ter essa nova perspectiva de ver o vídeo que você vai gravar ou a mensagem que você vai passar através de uma foto, um texto que você vai escrever, de que eu te convido a essa nova perspectiva de que você veja como uma contribuição, uma entrega de valor sobre tudo que você pode proporcionar para quem está ali sendo sua audiência. Para as pessoas que decidiram, escolheram te seguir, te acompanhar, porque elas se conectam com você.
Gente, e tem uma mensagem que só você pode conectar, que só você vai realmente poder entregar essa mensagem. E o mais importante, além da aparência, né, além da mensagem, é também como você fala. Às vezes as pessoas só querem a sua energia. Sabe, as pessoas hoje elas estão tão carentes, que elas muitas vezes elas só querem ouvir o teu oi, tudo bem? Tem uma empresária que eu conheço lá em Teresina, que ela só tem cliente classe A, né? Promotora de justiça, muitas médicas, né? Políticas, deputadas e tal. E aí, ela sempre nas redes sociais dela, ela começa o dia e ela só coloca uma foto do sorriso dela. E quando ela não coloca, as clientes procuram ela e dizem assim, do Carmo, eu queria ver aí, tu não postou hoje o teu sorriso, mulher, tu não postou nenhuma mensagem, eu tô com saudade disso. No dia que ela não posta, alguém fala isso para ela. Então, aí é que ela entende a importância do que ela transmite ali, a importância do que ela contribui na vida das pessoas. Então, essa é uma das perspectivas que eu também quero te apresentar, né? Além de você ter a oportunidade de se vender, e só se vendendo, gente, você vai conseguir ser rico, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Na sua profissão, na profissão que você decidiu escolher. Então, sempre traga essa motivação de saber o que está por trás, né? Qual é a perspectiva que você enxerga, saber que aquele vídeo não é só qualquer videozinho, mas você está levando uma mensagem, você está levando um conteúdo, você está levando algo que só você pode entregar, só você tem essa energia para entregar isso. Ai, Daiane, mas eu não me conheço o suficiente para eu fazer um processo de coach contigo, não sei se eu vou ter dinheiro, talvez demore, demora 3 meses, eu quero começar antes, né? Me ajuda, me dá um norte aqui de como eu posso começar. Beleza, então, se você ainda não teve a oportunidade de fazer uma análise de perfil comportamental comigo, uma devolutiva, onde você entende, né, como você é de fato, como você funciona dentro e o que as pessoas percebem sobre você, beleza, então vou te dar uma orientação bem simples aqui. Tem uma técnica que se chama modelagem. E essa é a técnica, assim, vamos dizer assim, matriz dos grandes líderes, empresários, homens e mulheres poderosos. O que eles fazem? Eles observam um determinado comportamento de alguém que ele respeita o trabalho, ele respeita um determinado comportamento e atitude. Então, ele observa e ele entende que como que ele pode adaptar quem ele é, o jeito dele, a aquele comportamento, porque o sucesso, ele deixa pistas. Então, aquela pessoa, ela seguiu uma trajetória. Que trajetória foi essa? Como que ela se comunicava? O que ela pensava? Né? Como ela falava? O que ela... como ela agia. Então, a partir disso, entender essas características, né? O que ela sentia quando ela falava aquilo. Então, a partir desse, vamos dizer assim, desse esqueleto de pensamento, comportamento, sentimento, né? Então, entender o que passava dentro da pessoa, aquelas crenças que ela tinha, e aí ela, né, via o que fazia sentido para ela, a partir daquele resultado da outra pessoa que ela respeita, que ela admira. Não gosto muito dessa palavra admiração, depois eu explico por quê. E aí ela respeita aquele trabalho daquele ser, daquele profissional, e ela adapta, ela traz para si alguma daquelas características que fazem sentido. Então, o nome dessa técnica de negócio é modelagem. E qual a vantagem da modelagem? Porque você vai trazer para você características de algo que já deu certo. E para você não se tornar uma cópia daquela pessoa, a tarefa que eu passo para você é: seleciona pelo menos 4. O ideal seria você pegar 10 pessoas e elenca, né? Fulano de tal, eu admiro isso, gosto, respeito isso nela, me identifico com isso. E aí você vai começar a observar. E aí eu trago uma coisa para curar aqui em você, que nós temos neurônios espelhos. Então, nós só reconhecemos no outro aquilo que, de alguma forma, já existe dentro de nós. E, gente, o ser humano, ele é capaz de infinitamente mais do que ele faz hoje. Você, que está aqui me ouvindo, você é capaz de muito mais. Então, tem características que elas estão, assim, na superficialidade em você. Mas quanto mais você praticar, quanto mais você realmente colocar, dar cara à tapa, mais você vai desenvolver.
E outra coisa que eu quero trazer para você é que, sim, pessoas vão te criticar. Quando você estiver fazendo bem feito na sua concepção ou mal feito, sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo e vai falar. Porque é muito mais fácil ele falar do que ele fazer. Então, só escute pessoas que, de fato, têm um resultado além do seu naquilo que ela está falando. Porque se ela não tiver, não vale a pena. E se ela não estiver fazendo, também não escute, não, porque essa pessoa não sabe. Ela não sabe a trajetória que você percorreu. Ela não sabe o que, é que se passa dentro de você e ela não tem o direito de querer se meter na sua vida, de te criticar em nada, porque ela nem está fazendo. Então, essa pessoa você coloca a voz no modo mudo. E quem que é relevante? Escutar pessoas que já estão no nível de trajetória. Então, assim, procure mentores, tenha pessoas que olham por fora, né, aquilo que você faz e que podem contribuir verdadeiramente na sua vida. Então, pega aí pessoas que você confia no trabalho, na trajetória, e aí olha e diz assim, fulano, avalie isso aqui para mim, vê o que eu posso melhorar, me ajuda. E abre o coração para receber. O que essa pessoa falar, você só, ó, você não pediu? Cala a boca e só ouve. Só ouve. Essa pessoa vai te dar uma consultoria gratuita. E isso vai fazer muita diferença na sua vida, porque na multidão de conselheiros é que o negócio prospera. E vamos lá, o que mais eu posso ajudar para vocês? Então, já falei de inflexão vocal, já falei de modelagem, né? Tenha sempre objetivos na sua vida para você saber, quando as críticas vierem, você sabe por que você está fazendo aquilo. Não, eu estou fazendo isso porque o que eu quero alcançar, eu quero ter o meu estúdio assim, eu quero ter a minha clínica assim, e eu vou alcançar essa casa, minha família vai prosperar, eu vou ser referência na minha cidade, eu vou impactar vidas, eu vou contribuir para a autoestima de muitas pessoas. Então, tenha sempre uma visão extraordinária do seu futuro e persiga aquilo até você alcançar. Porque você tendo isso, você libera dopamina todo dia dentro de você e você, uma orientação que eu te dou, tem um mural da sua vida extraordinária, coloca lá as imagens do que você deseja conquistar e todo dia, tira pelo menos 5 minutos antes de você dormir, você vai lá e olha para aquilo. E você se imagina e fecha os olhos e se imagina e mergulha naquilo, naquela cena e vive aquilo, vive primeiro aqui. E tenha certeza que quando você viver verdadeiramente aqui dentro, você não só vai fazer melhor o seu trabalho, quanto você também vai perseguir aquilo e aquilo vai começar a se tornar real na sua vida, vai ser materializado. Porque é como se fosse uma profecia que se cumpre na sua vida. Por quê? Porque Deus tem a vontade de te dar. Mas você precisa ter objetivo, você precisa saber o que você quer, para você focar e você trilhar. Porque Deus só quer a única coisa, que você tenha foco. Quando você tem foco, ele faz questão de ser patrocinador dos teus sonhos e fazer realizar tudo o que está aí dentro, ardendo no teu coração para realmente realizar. Porque ele quer que você se torne referência para testemunhar as glórias dele na tua vida. Então, o que mais que eu posso falar para você? Imagem pessoal, já falei de mensagem, já falei de propósito. Procura, né, fazer um cenário bacana também para transmitir aí a sua mensagem, para aparecer de forma que as pessoas entendam o que você deseja transmitir, né, de mensagem, conectar com elas, a partir daquilo que você, que está em volta de você também. Isso também é muito importante, porque diz muito sobre quem você é. Então, gente, eu acho que eu já falei de bastante coisa aqui. Não sei verdadeiramente quanto tempo foi. Eu vou só olhar minhas anotações, se tem algo que eu não falei. E, assim, uma coisa que eu lembrei agora é que eu vejo que muita gente para, porque diz assim, mas eu não tenho iPhone. Só é boa a imagem do iPhone. Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Meu amor, foca no que você tem. Você já tem recurso suficiente, porque Deus já te deu. Minha filha, só de você estar viva, de você ter energia, de falar, pronto, isso já é suficiente. Lembra do carro que eu falei do sorriso? Às vezes as pessoas só querem isso. E assim elas vão começar a se conectar com você, vão começar a confiar em você, porque primeiro elas precisam confiar em você, para ela comprar qualquer coisa com você, porque nem um inimigo, né? Ninguém compra nada de inimigo, ninguém senta à mesa de inimigo, ninguém quer proximidade com o inimigo, tá? Então, isso também é outra coisa muito importante. E assim, trabalha muito o seu interior. Trabalha muito a questão das suas próprias emoções, porque quem vai procurar um tratamento estético
antes de qualquer coisa, ele quer sair mais bonito e ele quer se sentir bem aonde ele está. E muitas vezes as pessoas vão cheias de feridas, elas vão detonadas, às vezes terminou um relacionamento, brigou com o marido, e elas vão lá para querer transformar algo nelas, para melhorar a autoestima delas, né? Porque a pele, o cabelo, tudo isso é só um reflexo de tudo que a gente tem por dentro, tá? E aqui, daqui, procedem as fontes de vida, você me entende? Do coração, tá? Então, quando você for falar, lembra que tem um ser humano do outro lado. Conecta coração com coração, entrega a tua mensagem sabendo que ali, né, que você, o que você está fazendo, tudo que você faz é para se conectar com o ser humano, é para entregar algo para eles, porque nós viemos a essa terra para servir pessoas. Por isso eu estou fazendo esse vídeo com tanto amor. E eu espero que verdadeiramente algo possa ter trazido luz dentro de você, para que você saia da treva, da escuridão, de não querer aparecer, mas que a sua luz brilhe no mundo de forma coerente também. É outra coisa que eu sempre gosto de falar, sabe? O nosso cérebro, ele busca sempre congruência. Então, quem você vai demonstrar ser nas redes sociais, que seja, sim, aquela pessoa que você também é nos seus atendimentos. É aquela pessoa que você também é quando você chega no seu prédio e você cumprimenta o porteiro. É a pessoa que trata bem quem está ao seu redor, os de casa. Porque muitas pessoas não fazem vídeo, não é por outro motivo, mas é porque ela tem uma identidade bloqueada. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é uma pessoa dentro de casa e fora é outra, porque ela trata bem os clientes, mas não trata bem quem está dentro de casa. Então, quando as pessoas olham assim, parece tão incoerente que ela não tem vontade nem de se expressar nas redes sociais, porque ela tem receio do que vão falar sobre ela, do que vão ver sobre ela, né? Então, ela começa a corromper com essa incoerência a sua autoimagem. Então, ela começa a se ver de forma distorcida, ela não sente bem de se expressar em um meio como esse, porque ela sabe que ela pode ser criticada e ela quer sempre a aprovação do outro, porque ela quer ser amada, ela quer se sentir vista e amada. Ela quer se sentir importante e muitas vezes ela não se sente importante, porque dentro da própria casa dela não se sente assim. Então, quem dirá onde está fora, né? Com o outro, com o cliente. Então, cuide das suas emoções, né? Procure ser uma pessoa que tira sempre o seu melhor papel, porque o pior e o melhor sempre existe dentro de nós. A questão é quem eu escolho tirar para viver cada momento da minha vida, né? Com as emoções certas, na intensidade certa e na hora certa, realmente, para fazer aí acontecer. E aí, gente, se eu tiver te ajudado, né? Não espera estar perfeito para começar, né? Faz, porque é ao longo do tempo, é na trajetória, é no erro que você vai tirar o aprendizado para fazer melhor a cada vez. E aí eu trouxe um caderninho aqui para mostrar para vocês, por exemplo, que eu tenho um caderno onde eu anoto todos os ganhos e todas as coisas que eu posso aí melhorar a cada momento do que eu faço. E aí eu né, sugiro para você, que oriento, que quando você fizer aí os primeiros trabalhos, os primeiros vídeos, você vá anotando, olha, como se fosse uma carta para você mesmo. Você vai anotando, né? Eu fiz e tal, foi assim, assim, assado, eu me senti assim, eu poderia ter melhorado nisso, naquilo, da próxima vez eu faço melhor. E da próxima vez que você for fazer um conteúdo para as redes sociais novamente, você revisita aquele caderno e vai lá escrevendo o que poderia ter melhorado. Então, isso vai funcionar muito. Outra coisa, mais uma que eu quero compartilhar com vocês, é que eu até compartilhei isso com uma cliente minha e destravou muito ela, por isso eu vou compartilhar aqui, que a Gisele Bündchen, perguntaram um dia para ela, eu assisti uma entrevista, que perguntaram para ela como que ela conseguia, ela na intimidade era muito tímida, muito assim, recuada e tal, não era uma pessoa de falar muito, não era muito solta, só que diante das câmeras, ela se transformava. Qualquer papel que davam para ela, seja para tirar foto com lingerie e tal, e ela ia lá e fazia o trabalho dela. Ela tinha total inteligência emocional para isso. E ninguém nunca ensinou isso para ela, né? Ela só se sentia muito amada em casa e ela sabia por que ela estava fazendo aquilo, então ela sabia o motivo. E ela decidia entregar o melhor dela naquele momento. E aí perguntaram isso para ela: como é que você consegue fazer isso? E ela disse: eu criava um personagem chamado Ela. E quando ela estava diante das câmeras, ela se soltava e era ela, não era a Gisele. Entende? Então, eu
te sugiro, se hoje para você é muito desafiador, né, apresentar algo, crie um personagem. Crie um personagem da sua melhor versão, da versão mais influente que você tenha dentro de você, da versão mais persuasiva, mais conectante, mais entusiasmada. E começa a soltar esse personagem. E talvez no início possa parecer um pouco monótono, possa parecer meio estranho, só que com o tempo você vai perceber e vai colocar a sua naturalidade ali, vai começar realmente a conectar com as pessoas. Mas eu te digo, começa hoje, porque daqui a 1 ano você vai querer ter começado hoje. E aí, para finalizar, gente, eu quero fazer um desafio para vocês, que quem assistiu a aula até aqui, eu peço que grave um vídeo falando como foi essa experiência, ou grave aí o seu primeiro vídeo, me marca, tá? Que eu quero ver, eu quero acompanhar, eu quero saber o que eu realmente contribuí na sua vida. E aí quem fizer isso, quem fizer o desafio, eu vou dar um bônus, que é uma sessão comigo, onde eu vou aplicar uma ferramenta de coach poderosa com você. Então, depois que você tiver feito, me marca, eu vou lá, olho, e aí a gente marca essa sessão, tá bom? Então, eu desejo muito sucesso, eu tenho certeza que você vai fazer coisas extraordinárias, você vai impactar vidas, você vai fazer muitas pessoas muito mais bonitas e autoconfiantes, e você também vai se tornar uma pessoa muito mais autoconfiante a partir de quando você começar a colher resultados, tá certo? Então, um beijo no seu coração, foi um prazer. Larissa, muito obrigada por essa oportunidade, viu, de coração, e eu espero ter contribuído em algum aspecto na sua vida. Comenta lá, vai lá nas minhas redes sociais, tá? Fala comigo, vai ser muito importante para mim receber o seu feedback. Tá certo? Eu vou colocar aqui as minhas redes sociais, vou pedir para a Larissa também compartilhar com vocês, e vai ser um prazer ter vocês, cada um de vocês lá. Beijo, 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 um abraço e brilhe muito. Tenho certeza que você vai ter aí uma identidade destravada e em breve vai colher excelentes resultados. Um abraço.